Salve fiel, salve nação corintiana, segundona agitada, Corinthians perto de anunciar primeiro reforço da temporada. Fabrício Angeleri já é aguardado no CT para realizar exames para assinar contrato de empréstimo com o Timão. Informação sobre quarta-feira, projeção do time, Emiliano Dias dizendo após o empate que espera um time totalmente diferente do que foi na Venezuela. Corinthians tem tudo aí para passar da Universidade Central. Informações dos bastidores, Pedro Raul e Charles indo para o Ceará. Muita informação, essas e outras, a partir de agora no canal. Mas antes, deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão e sem demora vamos reagir aí à Gazeta Esportiva e o Samir Carvalho atualizando as notícias do Corinthians. Vamos comentar agora o Coringão, que fez a melhor campanha nesse Paulistão até aí. É o favorito? No Mesa vocês colocaram... Você colocou o Corinthians? Eu coloquei o Corinthians como principal favorito à conquista do título paulista, o Palmeiras em segundo, o Santos em terceiro e o São Paulo em quarto. Eu acho que o São Paulo deu uma caída, o Zubeldia, tanto é que o Zubeldia está numa situação difícil, por quê? Porque o São Paulo deu uma caída, enquanto isso o Santos está em ascensão. Então, na minha visão, que é uma opinião puramente, né? Eu acho que o Santos já começa a estar numa ascendente, passando o São Paulo em termos teóricos, em termos de favoritismo. Mas isso não significa absolutamente nada. Pode ser um time do interior aí e ser campeão paulista, né? Mas, na minha concepção, pelo que eu vejo dos times neste ano, até agora, o Corinthians está um pouquinho na frente, por estar mais pronto, mais organizado. Palmeiras com 3 desfalques até o fim da competição importantes, Gomes, Piquerez e Maurício. Então vai sentir muito, o Palmeiras tem um elenco muito pequeno, os meninos ficam ali sendo a salvação, né? Até quando eles vão salvar o Palmeiras? O Abel tem falado isso muito, daqui a pouco a gente vai ouvir. Então, para mim é isso. E o Corinthians empatou com o Guarani porque jogou com os reservas, quando entraram os titulares, ainda quase virou o jogo. Então esse jogo nem conta muito como um termômetro. Ô Miller, você sempre fala que agora zera tudo, começa tudo de novo. Para você, como é que tá ali a escala dos favoritos ao título? Com certeza, Michele. É um outro campeonato, né? Até porque o mata ou mata-mata, mas como é mata, né? Só mata-mata na final, é um outro campeonato. Esse negócio de a melhor campanha no Paulistão, Michele, ou um time que faz uma boa campanha na fase classificatória, isso é relativo. Isso não significa que ele é favorito em potencial. O São Paulo no ano passado fez a melhor campanha que o Novo Horizontino e perdeu em casa. Então. Então, quer dizer, lógico, o Corinthians, dentro de casa, tem muita força, tá jogando bem, é bem verdade, né? Não tá com uma regularidade muito grande, mas eu acredito que o Palmeiras, que não fez uma boa campanha na fase classificatória, nesse mata, já entra como um dos favoritos ao título. Muito bem. Bom, chegou a hora, hein? Chegou a hora de eu chamar ele aqui para conversa com a gente. Ele já está se posicionando. É hora de momento com o Silvestre, que está lá na federação ainda. Parabéns, hein? Mas com esse super fone na cabeça dele. E agora ele vai falar do Corinthians. Está contigo, Silvestre? Ó, declaração ponta firme do Emiliano Dias, o filho do Ramon, comissão técnica do Corinthians, sem papas na língua, porque o desempenho do time no jogo de ida na Venezuela, na pré-Libertadores contra a Universidade, foi realmente muito abaixo. O time não correu no segundo tempo. E eu gostei pra caramba do que o Emiliano disse. Vamos recordar, foi ontem, depois do empate sobre o Guarani pelo Campeonato Paulista, porque agora é quarta-feira, é pré-Libertadores, jogo da volta na Neoquímica, e a postura tem de ser diferente. Estamos avergonzados de lo que aconteció, pero como grupo nós sabemos eso, y tuvimos una fala entre nós, y fue todo del mismo senso. No nos podemos permitir jugar un juego así. Você puede perder porque va a haber juegos que vamos a perder, que vamos a errar, que vamos a jugar mal tácticamente, que vamos a jugar mal, que la bola no va a querer entrar. Mas perder de ese jeito no se permite. Pero no solo nós como comandante, el grupo tampoco, porque él está enchachado con él mismo. Y nós también. Y fue una cobranza muy fuerte que nosotros tenemos interna, que nós para cumplir el sueño de que nós queremos cumplir, eso no puede acontecer nunca más. Y ellos saben, nosotros lo sabemos, no se puede permitir jugar así. Y nosotros sabemos que erramos, todos erramos,
porque salió todo mal. No fuimos nós. Por un montón de factores. Que a gente eso siempre lo fala internamente. Eso no puede acontecer nunca más. Y el miércoles, es cuarta, ¿no? Tengo un problema con los miércoles y las cuartas, pero cuarta-feira aquí dentro tiene que ser un infierno. Y va a ser un infierno aquí dentro. Y el grupo va a responder de la manera que tiene que responder. Miércoles. Quarta-feira, o jogo da volta. Adorei essa declaração. Precisamos de mais respostas assim, honestas, verdadeiras, sem mimimi. O Zubeldia, por exemplo, lá no São Paulo, também disse que não está com medo de perder o emprego, e sim com vergonha do que o São Paulo apresentou nos jogos anteriores. Agora, o Emiliano Dias. Parabéns a eles. Corinthians não terá Ranieri. Eu enxergo duas alternativas. Ou o Bidon entra no meio campo e mantém seu esquema 4-4-2, ou a família Dias será ousada. Coloca mais um atacante, dane-se o primeiro volante, vai de Romero ou Thales Magno lá na frente, num 4-3-3. Me parece suficiente para ganhar e bem do Universidade quarta e avançar para a próxima fase da pré-Libertadores. Fui. Legal, Silver. Beijo grande para você, meu querido. Vai comentar rapidinho. Foi uma resposta fantástica do Emiliano, nua e crua essa resposta, traduzindo a realidade dos fatos e já projetando quarta-feira como um jogo em que o Corinthians vai meter 6, 7, 8-0 nesse time amador da Venezuela. Nossa Senhora, hein? Fechando, né? Só falta realmente os exames médicos. E outra coisa, né, que o canal Café do Setorista trouxe, na sexta-feira eu falei que o Corinthians queria decidir a questão no final de semana, hein? É mais uma quente para você ficar bem informado na temperatura certa, e ficou bem informado na temperatura certa. Eu falei, o Corinthians tem até o dia 28 para fechar a contratação, mas o Corinthians não quer isso, né? O Corinthians quer resolver nesse final de semana, até para dar tempo de ir atrás de uma outra opção, enfim, nessa reta final de janela, e o Corinthians também queria resolver isso, que já tinha virado uma novela, tá? O Corinthians deve contratar o jogador por empréstimo com opção de compra, tá? Existiu uma discussão também por um contrato de 2 anos, caso o atleta conseguisse a liberação. Então a gente tem que aguardar, tá? Porque realmente essa informação de como fechou, a gente vai saber quando o Corinthians divulgar. Então não fique surpreso se o jogador conseguiu lá a liberação, porque o Corinthians, no final de semana, uma outra informação que eu também trouxe do caso, é que o Corinthians resolveu abrir a mão, né, e ajudar o jogador na rescisão, tá? O Corinthians falou, se você quiser, tem isso também. Lembra que lá no início, quando eu trouxe a informação, o Corinthians ofereceu 2 propostas, o Corinthians fez 2 propostas, uma para empréstimo e outra para, né, contratação definitiva. Então, a gente vai ter que aguardar para saber como o Corinthians fechou. Eu não vou me arriscar nesse sentido, até porque eu não tenho informação e muita gente não tem nesse sentido, tá? O importante é que, se passar nos exames médicos, vai ser jogador do Corinthians, ou vai ser em definitivo, ou vai ser pelo empréstimo. A gente vai aguardar o anúncio do Corinthians, mas tá bem encaminhado, só se não passar nos exames. Atleta que ficou 9 meses sem jogar por questão de opção técnica mesmo, o Fabrício Andileri, jogador que atuou muito pouco, né, nos últimos anos, né, pelo Getafe, foram nessa temporada ele não jogou nenhum jogo, mais de 20 jogos, não jogou nenhum. Na temporada passada foram 3 como titular só e 10 no total. Na outra foram, acho que 15 no total, acho que 13 no total, e não foi nem 7 titular. Então, a gente vai ter que aguardar. Um jogador que atuou muito pouco nos últimos 3 anos e um jogador, né, que fez a sua única boa temporada na carreira em 2019 pelo River Plate. Aí ele arrebentou com várias assistências e gol. Então a gente precisa aguardar. Às vezes na Espanha, né, não deu certo, mas, né, para o futebol sul-americano, futebol brasileiro, seja uma boa opção. Vamos torcer que sim, porque o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Fica com o Palácios ainda, fica com o Bidu e fica com o Hugo, né? Mais opções para lateral. Quem é o seu titular? Eu, né, no meio dessa escassez em relação à lateral, é melhor o Andileri. Eu trouxe que o Corinthians fez uma consulta pelo Arana, também falaram que é mentira do cafezinho. Aí o Arana confirmou lá nos Estados Unidos, depois no jogo do Atlético Mineiro. Do Renan Lodge eu também falei, depois o Renan Lodge confirmou no jogo lá na Arábia. O Corinthians fez algumas tentativas, não deu, vai de Andileri. Para mim, tem que tentar, porque os laterais que tem aí realmente não são nível Corinthians, tá? Eu achei que o Corinthians teria mais força nos bastidores, porque o
Corinthians tem uma viagem pesada, talvez no jogo mais decisivo do ano, mais difícil. Acredito que seja o jogo mais difícil do Corinthians no ano, no Equador, para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, provavelmente. Eu esperava que o Corinthians fosse jogar no sábado, mas o Corinthians parece que não tem muita força nos bastidores, né? Vai jogar no domingo e um dia a menos de preparação, vai viajar, né, para o Equador. Comenta aqui embaixo se você gostou desse jogo no domingo ou você pensa igual eu, que tinha que ser no sábado. Dedo no like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Corinthians. Novo esquema de Ramon Dias para o jogo contra a Universidade da Venezuela, né, com o time semi-amador que o Corinthians tem que golear na próxima quarta-feira, pode ter um esquema novo. 4-3-3, o esquema que foi testado pelo técnico Ramon Dias na partida contra o Guarani, e não deu muito certo, tá? O problema é o seguinte, né, que o que me passaram é que ele já fez esse teste para colocar o Thales como titular no lugar de um volante, né, na partida contra a Universidade. A questão é, o que falaram para mim, é que o Romero meteu os 2 gols e o Thales não jogou tão bem, né? E agora, como é que fica? Ele queria pôr o Thales, agora vai pôr o Romero? Ele quer pôr um atacante a mais no lugar de um volante. Então a ideia dele para o jogo é ter Carrídio, Bidon e Garro aqui. Eu acho que... enfim, é que é um time semi-amador, né, cara? Mas o Garro não vai jogar mais centralizado, vai voltar a jogar aqui na esquerda, no 4-3-3, como jogou o Coronado. Ele pôs o Coronado, né? O jogo desse domingo contra o Guarani foi Charles, Michael e Coronado. E os 3 atacantes lá na frente, Romero, Héctor e Thales. Agora ele quer fazer assim, ó, Carrídio, Bidon e o Garro, tá? E lá na frente, Thales, Yuri e Memphis, né? O Memphis joga na esquerda, talvez o Thales na direita, mas aí o Romero tá pedindo passagem. Enfim, a pressão que me falaram é que a pressão dele ter um esquema só chegou aos ouvidos do Ramon e do Emiliano. E agora estão tentando mudar o esquema. Só que me falaram o seguinte dentro do Corinthians: mudar o esquema na reta final do Paulista e nas decisões agora da Libertadores seria uma boa, agora é um momento. Enfim, é uma situação difícil. Devia ter sido treinado já desde o início do ano. Mas Ramon Dias e Emiliano, né, tem aí as suas dúvidas, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha desse esquema tático do Corinthians e dessas escalações que eu passei para você. Muda ou não muda? Comenta aqui e deixa o like. Vou passar para vocês agora uma informação do Palácios, tá? Além daquele problema aqui de indisciplina que o Emiliano negou, né, em relação ao Palácio, que não foi também nada grave, pegou uns jogos de suspensão aí, né, de gancho, de castigo, mas está tudo resolvido, é um cara legal, enfim. Existe um novo problema que desagradou, tá, o Emiliano, principalmente o Emiliano e o Ramon. O agente do Palácios teria reclamado, tá, com a comissão técnica do Corinthians, né, com o Fabinho Soldado, enfim, que o Palácios não tem oportunidades. Essa reclamação do agente do Palácios influenciou, tá, enfim, na relação, né, da comissão técnica até com o próprio jogador. O jogador, eles gostam, né, tá superado qualquer questão, até que me falaram que não foi nada grave, né, foi uma indisciplina que acontece, mas depois, na sequência, o empresário do Palácios acabou ainda reclamando, tá, da falta de oportunidades do seu cliente, claro, né, do jogador Diego Palacios. Então essa é uma nova informação exclusiva, que eu não tenho medo de dar informação. Se eu tivesse medo de dar informação, hoje, por exemplo, o Corinthians está todo mundo dando que o Corinthians está contratando o Fabrício Angileri, e no sábado retrasado. Salve, Fel, salve nação corintiana, e parece que tá perto do Timão anunciar aí o primeiro reforço da temporada, né, Fabrício Angileri. O Corinthians aguarda aí o jogador para realizar exames. Corinthians, que não tinha contratado ninguém até então, está muito perto aí de oficializar realmente o jogador aí argentino, 30 anos, que veio do Getafe da Espanha. Ele não atua há 9 meses, né? A última fase boa dele foi no River Plate, né? Então o Corinthians está apostando, mas precisa apostar nesse momento, porque os laterais que o Corinthians tem, a gente sabe que é muito abaixo aí do esperado. Vamos ver aí como que se sai aí o Fabrício Angileri, né? Mas as negociações já estão bastante avançadas. O jogador é aguardado para fazer exames e assinar o contrato aí nos próximos dias, né? Então o Corinthians
tá muito perto aí de oficializar o primeiro reforço para a temporada. O Corinthians ainda precisa, na minha opinião, de um zagueiro, precisa de um meio-campo e também de um atacante, principalmente porque tá perdendo o Charles também, né? Precisa repor. O Pedro Raul também tá de saída. O Hector Hernan, a gente sabe que é muito abaixo. Félix Torres tá muito abaixo. O lateral, muito abaixo também. Então o Corinthians precisa se mexer em algumas posições, da mesma forma que tá fazendo aí na lateral esquerda, né? Então o Corinthians tem tudo aí para ir no mercado e fazer algumas contratações pontuais. Qual posição você acha que o Corinthians precisa mais contratar? Deixa aí a sua opinião abaixo, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, ótima semana, Deus abençoe a família toda de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!